aos olhos da fé, presta bem atenção nessa frase do catecismo, aos olhos da fé, ou seja, aos olhos de Deus, nenhum mal é mais grave do que o pecado. Nenhum mal é mais grave do que o pecado. Nem o câncer, nem a morte, nem o acidente. Nenhum mal é mais grave do que o pecado. E nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Então, o pecado é o bicho, tá certo? É a pior realidade. E tanto é a pior realidade, o que Jesus veio fazer no mundo? O que Jesus veio fazer no mundo? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista foi dizer para o povo judeu quem era Jesus, João Batista podia dizer, olha aí, o mais belo dos filhos dos homens, como diz o Salmo 40, né? Olha aí o esperado das nações, olha aí o filho bendito. Não, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus foi esmagado. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. Porque ele absorveu nele todo o pecado da humanidade. Como ele é Deus, ele se uniu a todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares, e ele chamou sobre ele o pecado do mundo inteiro, e na morte dele, ele matou o pecado do mundo. Por isso que agora nós podemos ir para o céu. Porque ele pagou o preço do nosso pecado. Por quê? Porque o pecado é a pior realidade. Jesus não tirou toda a fome do mundo. Tirou? Não. Ele matou a fome de um pouco de gente lá, com a multiplicação dos pães. A fome continua. Ele não tirou as doenças do mundo. Ele fez ele não tirou, mas ele tirou a causa de todos os males, o pecado. Quem agora é perdoado dos seus pecados, sobretudo na confissão. Vocês notaram que a primeira coisa que Jesus fez, quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, gosto de chamar a atenção para isso, a primeira coisa que Jesus fez, qual foi? Instituiu o sacramento da confissão. Não foi? Chegou no cenáculo, domingo, entrou com as portas fechadas, porque agora ele está ressuscitado, né? E disse para os apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por quê? Porque ele veio para tirar o pecado do mundo. Morreu para tirar o pecado do mundo. Então agora ele quer distribuir esse perdão. E manda então a igreja distribuir o perdão. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Está vendo, gente? A ascese purificativa começa aí, na retirada dos pecados. Por isso que a igreja insiste na questão dos pecados capitais, né? A confissão, entende? Vamos lá, e a gente não tem que ter medo não, sabe? Nós todos somos miseráveis pecadores. São João diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Sabe, a gente fala assim, eu não tenho pecado. Não é que você não tem pecado, é que você não enxergou o seu pecado. Porque tem uma coisa, sabe, gente, para enxergar tem que ter luz. Se a gente apagar as luzes aqui, a gente não se enxerga aqui dentro, tá certo? Mas se for acendendo a luz devagarinho, a gente vai vendo. E se acender mais, você começa a ver sujeirinha, que no escuro você não vê. Vocês já viram, quando você está num quarto assim, num dia de sol de manhã, entra aquela fresta de luz do sol assim, você vê a poeira no ar? Você vê a poeira no ar. Mas se não entrar aquele fecho de luz ali, você não vê. Então, quem é que mostra para nós o nosso pecado? Divino Espírito Santo. A luz. Mas não tenha medo. Quando você enxergar teu pecado, corra no padre. Padre, eu enxerguei. Estou arrependido, não quero mais esse pecado, me perdoe. Teve um dia que eu conversei com o padre Roger aqui. No dia seguinte eu voltei a conversar de novo. Padre Roger, esqueci do negócio, eu só enxerguei hoje. Ele deu risada. Tudo bem, vou te dar absolvição de novo. Claro que eu já estava perdoado, porque a igreja ensina que na confissão, se você não esconde nada,
de propósito, a confissão perdoa todos os pecados, mesmo que você esqueceu. Mas como eu lembrei depois, eu estava fácil com ele ali, nós somos amigos, né? Ô padre, esqueci desse aqui. Tudo bem, vou. Entende? Jesus morreu na cruz para isso, para me salvar. Eu quero mais é desfrutar disso quanto mais eu puder. Entende?